Eu sei que não estou sozinho, que nesse meu caminho você vem comigo. Que nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus possa ver a nossa fé e a nossa confiança. Quando analisamos todo o nosso trajeto da nossa vida, nós vamos encontrar situações difíceis, algumas situações em que aparentemente não havia solução, não havia uma alternativa e nós conseguimos ultrapassar. Deus nos fortaleceu, nos colocou em pé, nos deu entendimento, sabedoria. Pergunto eu, se naquele momento Deus nos fortaleceu, por que Ele haveria de nos desamparar nesse momento? Então, levante a sua cabeça e determine no seu coração: Contigo eu sou mais que vencedor. e todo o nosso sonho, todas as conquistas que o ser humano tanto deseja, começa dentro do seu coração. Por isso que é muito importante nós termos a atenção e o cuidado de termos uma saúde espiritual, de mantermos os nossos pensamentos em Deus, de mantermos o equilíbrio mesmo nos momentos das dificuldades. A Bíblia fala no 5º livro da Bíblia, um livro chamado Deuteronômio, no capítulo 7, no versículo 17, nós podemos aprender o conselho que Deus dá ao povo dele que tinha acabado de sair do Egito. Deus acabou de libertar aquelas pessoas de anos de escravidão. Isso muito se assemelha também à vida do ser humano, né? Quando o ser humano consegue pela primeira vez colocar os pés dentro da igreja, se libertando muitas vezes de anos de religiosidade, muitas vezes daquela luta que impede a pessoa até mesmo de chegar até a casa de Deus, alguns preconceitos, ou seja, a pessoa ela consegue se libertar de muitas amarras e ela consegue então entrar dentro da igreja e começar a vivenciar uma fé que pode trazer um benefício na vida dela. Muito se assemelha àquilo que nós estamos aprendendo. Deus havia libertado aquele povo da escravidão e hoje essa mensagem serve para cada um de nós que um dia Deus com sua mão, né, com a sua misericórdia também, nos libertou de muitas coisas e nos levou, podemos assim exemplificar, a sonhar com algo bom. Então, quando aquele povo saiu do Egito, passou por tantas lutas, aquele povo estava a caminho de uma nova vida. E automaticamente, o dia a dia daquele povo não era um dia a dia fácil, porque em toda caminhada há dificuldades. Nós enfrentamos dificuldades hoje. Você que ouve essa oração enfrentou dificuldade no dia de hoje, haverá de enfrentar dificuldades amanhã, mas em todas essas dificuldades Deus haverá de ser contigo, Deus haverá de ser conosco. Era isso que Deus estava falando para o povo dele que tinha acabado de sair do Egito. Deus estava falando assim: olha, calma, eu vou ser com vocês em todos os seus caminhos. Porém, Deus ele estava preparando o povo dele, porque ele sabia que na caminhada, naquele trajeto, na passagem do deserto, eles haveriam de enfrentar lutas, haveriam de encontrar inimigos pelo caminho, algumas dificuldades tais como a falta de água, o alimento que naturalmente no deserto não há, a própria proteção no deserto, que durante o dia o sol é muito quente, à noite o deserto ele chega a uma temperatura muito baixa, ou seja, Deus preparando o seu povo para as lutas que o povo haveria de passar, mas ao mesmo tempo Deus falando: eu sou contigo. Esta noção que nós temos que ter na nossa vida. Então, depois que Deus tirou o povo, Deus falou algo importante: olha, se disseres no teu coração. Não era nem necessário a pessoa dizer com voz alta, não precisava nem tampouco a pessoa murmurar no coração, murmurar com palavras.
Não havia necessidade nem mesmo de se pronunciar as palavras eu não posso, eu não consigo. Até me lembra da mensagem que foi falada no dia de ontem, né? Como uma pessoa se olha no espelho, como que ela imagina ela, assim ela será. Agora Deus falou assim, olha, se você disser no teu coração, essas nações são mais numerosas, trazendo para os nossos dias, se nós dissermos o nosso coração, isto eu não tenho condição, isso realmente eu não consigo, isto não é para mim, ou então já passou já a minha fase, eu não tenho condições para isto, eu não tenho uma saúde mais para alcançar determinada situação. Ou seja, Deus estava falando assim, se disseres no teu coração que um inimigo, que um problema, que uma dificuldade é maior do que você, quantas vezes, sem perceber, nós acabamos limitando o poder de Deus. Deus estava falando assim, não limite o meu poder. Ele diz assim, se você no teu coração achar que aquele problema é maior do que você, eu não poderei fazer nada. Não havia nem necessidade da pessoa pronunciar com a palavra, mas se dentro do coração dela, ela olhasse para aquelas dificuldades, para aqueles problemas, como sendo algo intransponível, inalcançável, algo que estava fora da realidade dela, Deus ele fala assim, como que eu vou poder operar na vida de vocês? E isto acontece muito nos dias de hoje, mais do que nós possamos imaginar. Você quer ver um exemplo? A pessoa fala assim, pastor, eu tenho fé que Deus pode transformar, por exemplo, o meu filho. Mas o meu marido, olha, só um milagre, porque aquele homem não tem jeito. Compreende o que eu quero dizer? Sem perceber, ela está dizendo que Deus tem poder para transformar o filho, mas não tem poder para transformar o marido, que o marido é só um milagre. E vice-versa. Outra situação. Pastor, eu tenho certeza que o Espírito Santo tem o poder para me trazer saúde no âmbito, por um exemplo, é a pressão alta, uma dor de cabeça constante. Porém, esse problema que eu tenho na coluna, que é um desvio de coluna que eu tenho desde a minha infância, que até já fiz vários tratamentos e não teve resultado, ou seja, eu tenho até um desvio grave na coluna, isto é só Deus mesmo. Ou seja, ela até crê que Deus pode fazer, mas ela não crê que Deus quer fazer na vida dela. Pergunto para você, quantas vezes nós acabamos limitando o poder de Deus em nossas vidas? Queridos, Deus estava falando para o povo, vocês têm que crer. Vocês não podem olhar para os seus problemas como se aquilo fosse grande, porque o problema que é grande para mim não é nada para Deus. O problema que é gigante para nós é algo insignificante, a verdade é essa, insignificante diante do nosso Deus, e nós temos que vivenciar isto. Isso não pode ser simplesmente uma palavra, não pode ser uma palavra de motivação, não pode ser algo que nós ouvimos por um ouvido e soltamos pelo outro, porque se isso acontecer, seremos apenas meros religiosos. Nós temos que viver esta palavra, nós temos que, ter esta mensagem dentro do nosso coração 24 horas por dia, que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que sequer sonhamos ou pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. E qual o poder dele que opera na nossa vida? É o poder da fé. Deus ele quer ver fé no coração do ser humano. Deus estava falando para o povo dele, vocês vão enfrentar, quando vocês chegarem diante dos seus gigantes lá, não olhe para o tamanho deles. É para vocês desprezarem os seus inimigos, os seus problemas, porque sou eu que vou dar a vitória. Eu que vou dar a conquista para vocês. Vocês vão conquistar porque eu irei à vossa frente. Então vocês simplesmente, quando olharem para os problemas, quando as dificuldades se apresentar diante de vocês, vocês simplesmente mantenham a cabeça erguida, porque eu
darei vitórias. É Deus que dará vitória na sua causa. Você que está aí talvez ouvindo essa mensagem agora, de cabeça baixa, desanimado, pensando em desistir, pensando em abandonar a fé, pensando em sair da igreja, achando que Deus não tem te ouvido. Deus tem te ouvido, mas aquilo que nós temos falado nos últimos dias, o Senhor quer ver fé em cada coração, quer ver uma determinação. Muitas vezes ele ouve uma canção, ouve uma oração, ouve um louvor, ouve até mesmo uma leitura que a pessoa está fazendo, mas ele não ouve uma palavra de fé, uma determinação, aquela pessoa que diz assim: não, a luta pode ser grande, mas o meu Deus é maior. Deus está acima de tudo na minha vida. Eu posso não ter condições de fazer isso, mas o Deus que habita dentro de mim, o poder que está dentro de mim, o Deus que envia anjos para me ajudar, o Deus que criou os céus e a terra, Ele tem o poder de fazer isso na minha vida. Nós temos que acreditar em milagres, que o impossível possa vir a existir mediante o poder da fé, mediante o poder da palavra de Deus. Então, use a sua fé. Você que está ouvindo essa mensagem nesse momento, use a sua fé, porque a Bíblia nos ensina que se no coração da pessoa, a pessoa julgar que ela não pode vencer aquele problema, Deus não pode fazer nada. Então qual tem que ser a nossa posição? Nossa posição é: o meu Deus pode fazer isto. Naturalmente, isso não faz com que nós venhamos a ficar dormindo o dia todo esperando que Deus venha fazer a parte que cabe a nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus nunca foi lutar no lugar do povo. Deus, Ele vai junto com cada um de nós. Deus não luta as minhas batalhas, mas Deus vai junto comigo nas minhas batalhas. Deus não planta as minhas sementes, mas o Senhor dá crescimento às sementes que eu planto. Deus, ele não faz aquilo que eu tenho que fazer, mas ele abençoa aquilo que eu faço. Ele abençoa aquilo que nós fazemos. Esta tem que ser a nossa consciência. Então, que nesta quarta-feira, no dia de amanhã, levante a sua cabeça, acorde determinado e fale: hoje será um dia de conquistas. Faça desse dia que vai se iniciar um dia abençoado na sua vida, um dia de realizações, um dia de bênção na sua vida, e fala: meu Deus, eu peço perdão por todas as palavras negativas, por todos os pensamentos pequenos que eu tive, por todas as palavras de lamentação, de murmuração, e eu peço que o Senhor venha me ensinar a partir de hoje viver uma fé determinada, uma fé viva, porque contigo eu sou mais do que vencedor. E por falar em mais do que vencedor, nesta quarta-feira, amanhã, às 7 horas da noite, nós estaremos numa reunião especial na nossa igreja, uma reunião de fé para você que precisa ser renovado, para você que precisa se renovar, para você que precisa alimentar a sua fé, fortalecer o seu espírito, fortalecer com Deus, para que você venha vencer na sua vida, para que mesmo nos momentos difíceis você fique de pé e você, como diz essa canção que nós estamos ouvindo, seja mais do que vencedor. Amanhã, às 7 horas da noite, inclusive, estarei dando um pão para você levar para sua casa. Não falte. Amanhã, nessa quarta-feira, uma reunião de fé. Você vai sair da igreja renovado, avivado, e você estará levando um pãozinho para casa, naturalmente, completamente embalado, para você fazer uso desse pão e, pela fé, em o nome do Senhor Jesus, receber essa renovação que vem de Deus, tá bom? Então use a fé e que Deus lhe abençoe no nome do Senhor Jesus.